E aí, tudo bem? Velozes e Furiosos 10 já foi conferido e hoje eu vou trazer as minhas impressões para você. Não vou abordar muito da história, mas vou pontuar algumas coisas que eu acho que vale a pena ser comentadas. Bom, não preciso nem dizer que para quem chegou em Velozes 10, acho que o argumento de falar, nossa, mas é muito forçado, nossa, mas vão aparecer dinossauros, não sei o que, sei lá, o pessoal já começa a inventar várias teorias por causa dos absurdos que o filme traz, mas eu acho que isso não cabe mais como uma crítica, porque quem gosta, gosta do filme do jeito que é. Filmes que forçam a barra sempre existiram na história do cinema, então se você não gosta desse tipo de filmes de ação, que nem Missão Impossível, John Wick, ou aventuras como até Indiana Jones, sei lá, esses filmes sempre ultrapassam o limite da realidade e isso faz parte, né, do que ele se propõe a fazer, que é justamente um escape da realidade, aquele blockbuster para você ver coisas que você não veria na vida real, você consegue ver na tela do cinema. Esse vídeo vai ter spoiler, mas só lá no final, não precisa se preocupar porque eu aviso, antes disso eu vou falar de várias coisas aqui, mas sem entregar nada relevante para a história. O primeiro ponto que eu quero abordar é o vilão, sim, Dante, interpretado por Jason Momoa, nosso Aquaman. Eu gostei bastante da abordagem que trouxeram para esse vilão aqui, não sei se foi uma liberdade que o ator teve para criar, ou se foi uma coisa de roteiro, se foi o diretor, se foi um trabalho em conjunto, mas eu nunca tinha visto Jason Momoa fazendo um personagem como esse. É um vilão que não tem uma cara de bravo, de raivoso, ele parece uma criança feliz, grande, que gosta de ver os outros sofrendo e se diverte brincando com os brinquedos dele, no caso, as peças que são os integrantes da família Toretto. Então ele tem toda essa coisa meio sádica, sabe? É caricato, em alguns momentos me pareceu tipo um Jack Sparrow dos tempos atuais, e ele se diverte bastante. Tanto o personagem Dante se diverte, como parece que o Jason Momoa está se divertindo interpretando esse vilão também. Falando em funcionar, a personagem da Brie Larson aqui funciona bem, mas não é alguém que você se preocupa muito, é uma personagem simples, se eu não me engano, o nome dela não é falado no filme, posso estar enganado, mas eu acho que não falam. Já o personagem Ames, que é interpretado pelo Alan Ritchson, esse sim tem mais algumas camadas aí, que despertam um pouco mais de interesse. A gente tem também uma participação da Rita Moreno como a abuelita, a avó da família do Velozes ali, do Toretto e dos seus amigos, mas ela aparece pouco, assim, uma participação meio que especial, digamos assim. E tem também aqueles personagens coadjuvantes dos filmes passados, interpretados aí pela Charlize Theron, pelo John Cena, pelo Jason Statham, a Ellen Mirren, assim como a família do Toretto, né, os personagens principais aí da saga Velozes, retornam, mas daquele jeitinho que a gente conhece, nada muito surpreendente aqui. Nesse filme também tem uma participação maior do filho do Toretto, que é chamado Brian, né, em homenagem ao personagem do Paul Walker. Ele aqui é interpretado pelo Léo Abelo Perry, e eu acho que ele fez um bom trabalho, achei que a participação dele foi bacana, ele está bastante envolvido aí nas cenas de ação, tem uma função na história, eu acho que ele mandou bem. Uma coisa que me chamou a atenção também é que eu achava que o Brasil ia aparecer só como forma de flashback para mostrar que o Dante, o vilão ali, o Jason Momoa, estava presente no que aconteceu na Ponte Rio-Niterói, lá em Velozes e Furiosos 5. Mas não é só um flashback que aparece no Rio. O Rio de Janeiro está inserido na história sim, e aparece por uma grande parte do filme. Arrisco dizer aí que tipo 1/3 do filme de repente se passa no Rio de Janeiro. Apesar de que é óbvio que a gente percebe que tem sim muito efeito especial, muito chroma key, muitas coisas feitas em estúdio, mas a história está se passando sim no Rio. Apesar do chroma key um pouco evidente em vários momentos aí do filme, as cenas de ação funcionam bem, são empolgantes, principalmente uma sequência ali no começo do filme que se passa em Roma e também o clímax no final, eu achei bem legais, inclusive eu achei melhores do que do último filme, que é o 9, até porque eu, obviamente, não tenho nada contra a forçação de barra, né, como eu falei no começo do vídeo, é um tipo de filme que passa os limites da realidade e isso não me incomoda, mas eu me incomodo um pouco quando o filme começa a ir para um outro gênero. Então, lá em Velozes 9, por exemplo, a gente tinha cenas da nave chegando e pegando o carro no ar, ou então aquela história deles irem para o espaço. Apesar de eles rirem deles mesmos e eu dar risada junto, eu acho que ali você já está beirando uma coisa diferente, que é a mudança de gênero. Então acaba deixando de ser um filme de ação que ri de si próprio e vai pendendo ali para uma ficção científica. Então isso me incomoda um pouco. Antes de falar de spoilers, eu quero te avisar que tem sim uma cena pós-créditos. Na verdade não é pós-créditos, não precisa esperar passar todos os créditos lá no final do filme. Ela está no meio dos créditos, então você aguarda um pouquinho ali, que logo ela aparece. Eu acho que vale a pena, se você é fã, vale a pena assistir. Não é uma piadinha só, como alguns filmes às vezes colocam. É uma coisa relevante sim para a história. Bom, agora eu vou falar de spoilers, vou falar o que é essa cena pós-créditos e vou falar de algumas outras surpresinhas do filme. Então se você não quer saber, para por aqui, assiste o filme, depois você volta, vê o final aqui e comenta comigo. Ou se você não liga, fica comigo, que eu já vou contar agora o que acontece. Bom, no final do filme a gente tem uma cena na Antártica, onde a Cypher e a Letty estão escapando de um lugar que elas estavam presas. Aí elas saem tipo num... como posso falar, uma escotilha, assim, digamos, e aí surge um submarino lá embaixo
E quem que sai de uma outra escotilha, digamos assim, do submarino? A personagem Giselle de Gal Gadot. Sim, a personagem que tinha morrido lá naquela cena da pista interminável do avião, lá no filme Velozes e Furiosos 6, e está de volta. Ela não morreu. Sim, existiam teorias já de fãs falando que tinham coisas que provavam que ela não tinha morrido. Só que é aquilo, né? Velozes e Furiosos, as pessoas não só sobrevivem àquelas coisas impossíveis, como elas voltam, porque é a terceira personagem que volta. Já tinha tido a Letty lá atrás, que tinha morrido, mas voltou. Depois teve o Han, que tinha morrido, mas voltou. Agora a gente vê que a Giselle voltou. E a gente sabe que Velozes, nos últimos filmes, tem trabalhado muito com flashback, então no próximo filme a gente vai ter que ver um flashback para entender o que aconteceu para ela estar viva. E a cena pós-créditos mostra também um retorno de outro personagem que a gente esperava que talvez não fosse aparecer mais na franquia Velozes e Furiosos, mas eu sempre desconfiei. Pode ver aí esse trechinho do último vídeo que eu postei aí de reação ao trailer do Velozes 10. E agora a pergunta que não quer calar, e o The Rock, né? Segundo os tabloides aí, né? As postagens de redes sociais, ele teve uma briga com o Vin Diesel. Eu, até aquele momento, pensava que podia ser um marketing pro filme, mas realmente, por enquanto, ele não aparece nem nas cenas aí de retrospectiva, de divulgação para esse novo filme. Agora vamos ver, se ele voltar no último eu ainda posso achar que foi algum marketing, mas se não, realmente a treta foi real, né? Tá vendo? Eu sempre desconfiei, eu falo, não sei se aquela briga era verdadeira, se o The Rock e o Vin Diesel realmente se estranharam. Tem algumas cenas que parece que eles tiveram que filmar separados, mas vai saber se eles não criaram essa história e depois queriam trazer ele no final. Então, né, faz aquela coisa meio que, coisa que ultrapassa a ficção, vai pra realidade. Às vezes tudo é marketing, a gente nunca sabe, mas por outro lado a gente também sabe que o The Rock teve uns fracassos aí na carreira ultimamente. Teve o filme que ele fez pra Netflix que não foi muito bem, teve o Adão Negro e tal, que os planos dele foram por água abaixo, então de repente ele estava precisando de um comeback, digamos assim, e aí ele pode ter voltado, conversado com o Vin Diesel e falado, olha, se quiser eu volto. A gente não sabe o que é verdade e o que não é nesse meio de entretenimento, mas fato é que ele aparece sim nessa última cena e ele tá lá numa missão qualquer e aí ele recebe uma ligação de um número desconhecido e quem que é? É o Dante, o vilão, Jason Momoa, que quer se vingar dele também, porque ele também estava naquela bagunça da ponte Rio-Niterói, né? Não só a galera do Toretto, mas eu não vou falar por que ele quer se vingar, como que ele estava ali em qualquer contexto, mas o The Rock estava lá e é outro que vai então sofrer nas mãos do vilão aí no próximo filme. Então sim, The Rock está de volta a Velozes e Furiosos e agora a gente vai ter então o desfecho. Era para ser uma duologia, isso tinha sido divulgado, mas agora no lançamento do 10, no tapete vermelho, Vin Diesel acabou falando que o estúdio assistiu esse filme e falou, nossa, tá muito legal, será que vocês não conseguem fazer esse desfecho em uma trilogia? Então pode ser que a gente tenha 2 filmes aí no futuro ainda para terminar toda essa história e não só mais um. Então é isso agora, vamos conversar aqui embaixo, me conta nos comentários se você já assistiu o filme, se você vai assistir, o que você achou, se você quer que seja uma trilogia, esse final, uma duologia, se você acha que a treta do The Rock com o Vin Diesel é real e o que você acha desses personagens que tinham morrido voltarem à vida em Velozes. Vamos conversar aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, deixa sua curtida, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, ativa as notificações e eu te vejo no próximo vídeo.